Alô pessoal, Shalom. Mais uma vez estamos juntos para falarmos dos segredos das coisas concernentes ao Eterno. Nesse vídeo eu tenho um assunto muito interessante a ser abordado e iremos falar sobre a igreja. E aí, surgindo algumas discussões, e uma certa vez me fizeram uma pergunta, me perguntaram quantas igrejas existiam. E ali eu respondi de uma maneira muito interessante, depois fiquei até pensando nisso, né? Só existem duas igrejas. Mas como duas igrejas? Só existem duas igrejas. A igreja certa e a igreja errada. A igreja de Deus, a igreja do diabo. A igreja da semente da mulher e a igreja da semente da serpente. É extremamente importante que essa questão seja discutida. Certamente vai desnortear todo o seu raciocínio dentro desse contexto, quando falamos acerca de duas igrejas. Bom, nós temos a congregação de Hashem, que ela foi fundada, né, ela foi criada por Deus e foi estabelecida e foi doada a um homem chamado Abraão. Abraão é o precursor da congregação de Hashem, a qual lhe fora confiado essa grande responsabilidade de poder juntar um povo para fazer uma plena adoração a um Deus vivo, invisível, mas real. Por que eu entro nessa questão? Porque Abraão ele vem de um povo, de uma cidade, tinha um pai, onde o paganismo predominava. E de repente ele tem um encontro com o Todo-Poderoso, aquele que mudou a vida dele. Ele deu a ele, lhe ofereceu a ele tudo aquilo que ele desejava em seu coração. Ele tornou-se o pai da congregação. Por isso que é chamado Deus de Abraão. Né? Por que Deus de Abraão? Porque o Senhor o escolheu devido à obediência que ele teve ao chamado do Eterno. Ele passou a ser o cabeça da congregação do Eterno. Bom, a congregação, após o nascimento dele, ele teve a sua primeira, vamos dizer, a sua primeira luta para poder confirmar todo esse procedimento estabelecido pelo Eterno. Segundo o Talmud diz que Abraão ele passou por 10 provas para poder ser aprovado. Perceba que o Senhor não dá nada ao homem sem antes prová-lo, para saber qual a medida, até onde e até como ele pode chegar àquela situação. Que é justamente o que aconteceu com Abraão, que mais na frente, eu vou citar para você as 10 provas que Abraão passou com louvores. Bom, nós temos a semente da mulher, a semente da mulher e a semente da serpente. Bom, a semente da serpente, ela só trouxe para o mundo aquilo que não é do agrado do Eterno, como por exemplo Nimrod, né? A rebeldia, Babel, a rebelião, a trindade, né? A mitologia, a busca pelos seus próprios interesses, a adoração a deuses e sacrifício a deuses, né? Levando até a Roma todo esse sistema onde contamina toda a humanidade com a sua visão totalmente distorcida e desfazendo tudo aquilo que o Eterno tinha estabelecido para que a sua igreja, para que a sua congregação ou a sua querilate pudesse ser manifesto. Porque algo interessante nessa questão, porque foi o próprio Eterno que escolheu este povo para a sua própria adoração. Não foi o homem que escolheu, não foi o homem que se escolheu, mas o próprio Eterno criou o seu próprio povo para a sua própria adoração, para que pudesse o adorar. Por isso que existe uma grande promessa e aliança entre Deus e Israel. E o que a semente da mulher trouxe de bom para nossas vidas? Trouxe o pai Abraão, trouxe Israel,
né? Trouxe a liberdade que as pessoas não tinham, trouxe a Torá com as suas instruções, trouxe a congregação de Hashem, trouxe a manifestação do Filho do Eterno, criou um povo para a sua adoração, planificou a Torá. Então, todos esses segredos, isso veio na semente da mulher, que trouxe para nós, trouxe o templo, trouxe o homem ter o privilégio de retornar, trouxe Yeshua mostrando o caminho da verdade. Então, essa é a semente da mulher, que veio para esmagar a cabeça da serpente. E isso nos fez vitorioso. Interessante que também mostra a imagem do Mashiach, que é a imagem e semelhança do Eterno, a qual nos formou. Também podemos perceber que nós temos hoje também uma grande mistificação, como por exemplo a igreja neopentecostal, ela usa uma similaridade totalmente contra a vontade do Eterno, porque ela está envolvida nas filhas da Babilônia, né? Como, por exemplo, ele veio pobre para que você seja rico. Ele sofreu para que você não sofresse. Quer dizer, uma coisa bastante absurda. Não tem como você ouvir e fazer parte de uma situação como esta. Ele chama para todos os desejos através de uma oferta estipulada. É esta a visão da serpente. É justamente trazer o homem a desobedecer a Deus e obedecer aquilo que ele está implantando. Por isso que existe hoje tantos problemas no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, porque na realidade eles vão mais em busca do Senhor, no sentido de poder obter aquilo que deseja o seu coração. É aquela pergunta que Yeshua fez para aquele povo. Vós me segue não pela palavra, mas sim pelo pão que perece. Isso continua hoje. As pessoas buscam o Eterno não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. Então as pessoas ainda continuam sendo dibriadas por aquilo que os seus olhos vê e aquilo que os seus corações desejam. Já em Yeshua Mashiach, ele agiu diferente. Ele abriu a porta para o retorno ao Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele ensina que o caminho do Eterno é o caminho verdadeiro. E buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nos ensina que a ligação verdadeira está em Deus. E ele faz uma observação, que não há dúvida que Yeshua não é Jesus romano. Yeshua é judeu e Jesus é romano. Então nós podemos ver essa diferença entre as duas personagens. Um faz tudo para você e o outro te mostra como você deve fazer para alcançar. Porque ele mesmo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder. E também ele diz que o reino de Deus se conquista brigando. O Jesus romano é o contrário. Ele sofre por você, ele faz tudo por você. Enquanto Jesus hebreu, judeu, não, ele abre a porta, ele mostra o caminho e ele ensina a verdade para que a verdade nos liberte. Há um pano de fundo que eu gostaria de mencionar a vocês. Há um divisor de água entre a reforma e a restauração. Yeshua, ele veio restaurar a congregação do Eterno. Quando você faz uma reforma, você usa os mesmos elementos e o mesmo espaço físico daquele lugar. Mas quando existe uma restauração, há mudanças. Então, justamente o que ele veio trazer para a igreja foi a restauração. Foi a restauração. Foi a mudança. Ele trouxe uma cultura bíblica que precisa estar entronizada na Torá. Porque a Torá, ela que
que traz a profecia da vinda do Messias e de suas manifestações. É a Torá que nos dá a explicação e a disciplina para andarmos de acordo com a vontade do Eterno. Então nós podemos entender que é necessário que você tenha esse conhecimento para que você não se perca e que você saiba que as profecias que foram ministradas pelos profetas no passado, através de Yeshua, está se cumprindo hoje, como também as profecias também que foram ministradas acerca do engano, também está se cumprindo hoje. O que é que Roma faz para neutralizar a congregação de Hashem? Roma vai e cria um novo Israel. Não pode haver um novo Israel. Se houver um novo Israel, vai haver um novo Messias. Depois ela diz que a igreja é de Cristo. A igreja não é de Cristo. O cabeça é Hashem. Cristo ele veio restaurar a congregação de Hashem. Roma também ensina a anulação da lei. A lei não pode ser anulada. A lei quer dizer disciplina, ordem. A doutrina da graça. O que traz a doutrina da graça? Que tudo é possível, que não tem nada a ver, tudo é normal. Por exemplo, ontem eu soube o que aconteceu aqui na minha cidade, eu fiquei triste. Em vez de ter o culto, teve uma festa junina dentro da igreja, dentro do templo. Tiraram as cadeiras e ele teve uma festa junina. E eu pergunto para você, essa igreja é da semente da mulher ou é da semente da serpente? Aí nós podemos perceber que estão adorando a dois deuses. Não somente ela, como muitas igrejas fizeram isso. E quando eles querem mistificar o nome, eles falam, não é a festa do milho. A festa do milho é a festa de São João. A Trindade. Sabemos que a Trindade não é existente. Porque no céu só tem 26 tronos. Que são 2 tronos do Pai e do Filho e dos 24 anciões. Não mostra o terceiro trono. Então não existe Trindade. E depois ele traz o antissemitismo. Colocando toda a humanidade contra Israel. Tentando dizimar o povo de Deus. Porque esse povo foi escolhido pelo Eterno para a sua própria adoração. Yeshua não veio criar nenhuma igreja, mas veio restaurar a congregação. Ele veio trazer novas ideias. Ele veio abrir caminhos que estavam fechados. Ele veio abrir portas que estavam fechadas. Ele veio dar oportunidade ao homem de adorar a Deus de verdade. Porque diz, o que importa é que o adore em espírito e em verdade. É isso que Yeshua trouxe para nós. Não colocar ele como cabeça da congregação. O cabeça da congregação é Hashem. É o Todo-Poderoso, é o Eterno. Queridos, é muito importante nós termos esse entendimento. Abraão, ele foi circuncidado depois de velho. Porque ele obedeceu à voz do Eterno. E aí ele foi feito uma aliança de sangue. Só que hoje a congregação do Eterno, ela está contida de judeus circuncidado na carne e circuncidado no coração. Os circuncidados na carne são aqueles que nasceram em Israel. E aqueles circuncidados no coração são aqueles que retornaram para a religião que foi estabelecida e criada pelo Eterno. Bom, Abraão passou por 10 provas e foi subitamente bem-aventurado e venceu todas elas. Primeira, ele teve que peregrinar. Depois ele teve fome no Egito, ali em Canaã, passou necessidade. Depois os egípcios violaram totalmente os direitos humanos. Depois ele lutou contra 4 reinos para poder estabelecer o seu povo. Depois ele teve Agar como mulher. Depois ele foi circuncidado já velho, já idoso. Depois ele teve aquela prosa, aquela discussão com Abimeleque. Né? Depois ele teve que mandar Agar embora. Depois ele teve que mandar Ismael embora. Depois ele teve que levar o seu filho para ser sacrificado. Este homem, ele não mediu esforços.
E por isso que a palavra diz que o único homem que tem um privilégio como patriarca, que pode ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas nenhum outro homem na Bíblia lhe foi dado essa autoridade de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O Eterno escolheu esses 3 patriarcas, porque através desses 3 patriarcas nasceu a nação escolhida para louvor do Eterno. Nós percebemos, queridos, que talvez você esteja me ouvindo, me vendo e está falando que eu estou puxando para mim, porque eu sou judeu, porque eu sigo a religião judaica. Não, amado. Eu sigo a cultura bíblica. E a cultura bíblica está formada na Torá. A Torá é que nos mostra uma verdade oculta. É a Torá que nos diz como devemos agir e como devemos fazer. Nós temos o antissemitismo. É interessante que o próprio Eterno diz: tudo que for contra Israel está contra mim. Porque eu serei amigo dos teus amigos e inimigo dos teus inimigos. Interessante que ele faz uma declaração em Gênesis 27, no verso 29. Diz que há uma promessa para este povo. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Eu o restituirei e o salvarei e o mudarei e farei de vocês uma grande nação para meu louvor. Meu irmão, a palavra é direta. Não há desvio, não há retorno. O Eterno escolheu Israel para ser o seu povo. E você pode ser o Israel de Deus, sendo circuncidado no seu coração, aceitando o plano e o testemunho de Yeshua como Salvador de sua alma. Porque Ele é o primogênito, é o unigênito do Pai. Ele é o sacrifício vivo que abriu as portas para adentrarmos no lugar santo e termos comunhão com o Eterno, através do testemunho de Yeshua, o Mashiach, o ungido de Israel, aquele que veio para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Que o Deus de Israel o abençoe ricamente. Meu querido, busque o conhecimento, busque a sabedoria, pegue esse vídeo, compartilhe, discuta, faça uma sala de discussão acerca desses assuntos e você vai entender que alguma coisa em sua vida precisa mudar para que o Eterno exerça a paternidade sobre a sua vida. Shalom, que o Eterno abençoe.